Olá, prezados irmãos, em Jesus, amigos de Ideal Cristão, aqui mais uma vez, Valdemar de Amorim, para uma transmissão do Evangelho no Lar, neste domingo, dia 10 de julho de 2022. Minha gratidão a todos vocês que vierem a nos acompanhar nesta meia hora para a prática do Evangelho, que é a leitura de preces, leitura do Evangelho, né? E as nossas considerações para agradecer a Deus, a Jesus, aos divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus, mais uma vez nesta oportunidade. Embora estamos iniciando esta transmissão com algum atraso, pelo que peço minhas desculpas, à espiritualidade amiga, que sempre nos acolhe, mas com a observância do horário, que é muito importante na prática do Evangelho no lar. Excepcionalmente hoje, pela presença de familiares, né, tivemos que adiar um pouco o nosso horário, pedindo perdão a Deus, a espiritualidade amiga, que com certeza nos dará saberá nos compreender, né? E nos perdoar, para que mantivéssemos a nossa relação com a família, com os afazeres da casa, né? Nesse domingo que muitas vezes não damos conta de manter a disciplina. O Evangelho no Lar é uma prática de muita importância para a paz, para a harmonia, para a proteção do lar e para o exemplo aos nossos filhos e aos nossos netos. Hoje a humanidade sofre muito com a falta da evangelização das crianças. E essa é uma responsabilidade de pais, de avós, de tios, enfim, dos familiares. Porque a educação, como todos nós concordamos, né? Ela deve ser construída a partir dos bons exemplos em casa. Portanto, a paz, a harmonia, né? O respeito, a consideração, as atitudes que os casais e os familiares têm a obrigação de exemplificar para os nossos descendentes e os nossos pais, nossos avós, deve ser uma premissa que encontramos exarada nas obras do Evangelho, na obra do Evangelho de Jesus, e para o espírita nas obras da doutrina espírita, que tem o Evangelho, que tem o Livro dos Espíritos, que tem o Livro dos Médiuns, o livro Céu e Inferno e a Gênese, que são as 5 obras básicas, né? Tem uma outra obra para aqueles irmãos que ainda não adentraram a leitura e o estudo das obras de Kardec, né? Há um livro que é pouco comentado, mas é um livro que foi criado por Kardec logo no início, né,
das suas publicações da doutrina, onde haviam muitos questionamentos, muitos opositores, né? Então ele fez um livro, ele criou um livro, naturalmente, com a intuição e com a orientação da espiritualidade, o que é o Espiritismo. Então, é um livro que todos aqueles que tiverem alguma curiosidade, vamos dizer assim, para entender e compreender sobre Espiritismo, deveriam ler esta obra, o que é o Espiritismo, para depois, então, entrar nas demais obras, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, e o segundo livro é o Livro dos Médiuns, e o terceiro, o Evangelho. Mas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Independente de se conhecer as obras, mesmo aqueles que se dedicam a outras religiões, né, é importante para qualquer religião, no caso dos que adotam a Bíblia como a obra básica, né, das suas religiões, é importante que leiam o Novo Testamento na parte do Evangelho, para que possam, com isso, fortalecer os seus laços, né, e o entendimento e o aprendizado, né, dos ensinamentos de Jesus. Então, prezados irmãos, o Evangelho no Lar não é um privilégio ou uma recomendação exclusiva do Espiritismo. O Espiritismo ele é calcado em ciência, filosofia e religião, né? Antigamente nós costumávamos dizer, e era dito dentro da doutrina, né, que o Espiritismo não era uma religião. Mas não faz muito tempo que o Espiritismo foi reconhecido, né, pela ONU, inclusive, que antigamente não tinha o Espiritismo como uma religião. O Espiritismo foi aceito como uma religião. Então, hoje já dificilmente se ouve dentro do movimento espírita a afirmativa de que o Espiritismo não é religião. Pelo contrário. Mesmo eu mesmo, em não muito tempo, costumava dizer que o Espiritismo não era religião, e sim ciência e filosofia. Se as escolas de filosofia adentrassem ao estudo da filosofia contida nas obras de Kardec, com certeza nós teríamos uma situação de consciência da nossa realidade, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, de uma maneira muito mais assertiva, né? Até porque ninguém precisa se transformar em espírita, né? Qualquer pessoa de qualquer religião, até porque as obras não foram direcionadas para os espíritas, até porque não existiam espíritas naquela ocasião. Então, as obras de Kardec foram feitas para todos que desejarem se aprofundar no conhecimento da relação, né, do ser humano com a espiritualidade, né? Que quiserem entender os fundamentos da reencarnação. Então, prezados irmãos, a prática do Evangelho é um primeiro passo, né, para que nós possamos adentrar ao conhecimento
né, dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Vamos então fazer a leitura e as preces, antes dizendo que a orientação para a prática do Evangelho no lar está após o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos diz o seguinte: Evangelho no lar, principais motivos para fazer o Evangelho no lar. Aí aqui eu recomendo que quem esteja com o Evangelho, até porque esta página, muitas vezes ela não é lida até por quem está interessado em estudar o Evangelho. Eu estou comentando isso por conta da minha experiência, né, de 50 anos de doutrina espírita. Apesar desse tempo todo, me considero um aprendiz da doutrina espírita, porque eu gosto muito de uma frase do Herculano Pires, que ele diz o seguinte: em matéria de espiritismo, todos somos aprendizes. E ele ele faz uma segunda frase dizendo: eu disse todos, porque ele também se considerava um aprendiz, apesar do vulto, né, da grandeza do trabalho de Herculano Pires, né? Então, nós, por mais que nós venhamos estudar e conhecer as obras, nós sempre seremos aprendizes, né? Então eu recomendo que vocês leiam essas instruções que estão após o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, para seguir então as orientações de como praticar o Evangelho no lar, a importância que o Evangelho significa para nós harmonizarmos as nossas famílias, os nossos lares, construir não só nosso corpo astral, de maneira que é o nosso escudo protetor, né, individual, mas também a construção da egrégora, que é o corpo astral, o corpo energético de nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, né? Todas as empresas, né, que tenham um viés cristão, né, seria importante que praticassem a leitura do Evangelho ou que se pronunciasse uma prece todas as manhãs ao início dos trabalhos, né? Assim como é importante, por exemplo, a ginástica laboral, né? Muitas empresas adotam, né, fazer um exercício, uma pequena ginástica, né, na parte da manhã, no início antes do horário de trabalho, né, 5 minutos, 10 minutos antes. Assim como é importante a ginástica laboral, seria importante a ginástica espiritual, não é? Para que se construísse então esse corpo astral, essa egrégora, que é o corpo astral do ambiente de trabalho, né? Então seria uma prática muito salutar para os ambientes de trabalho. Muito bem. Vamos então, para dar início efetivamente às leituras, vamos fazer a leitura da prece do anjo Ismael. Seria interessante que todos nós, neste momento de grande turbulência em vários campos da sociedade, né? No campo empresarial, no campo do trabalho, no campo da religião, no campo da política, né? Onde as discussões estão polarizadas e os ânimos exacerbados de alguma
forma que nós pudéssemos lembrar do anjo Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, né? Vou ver se eu posto aqui no grupo Preces e Meditações. Eu postei a prece do anjo Ismael, né? Na voz de eminentes locutores, mas há algumas histórias. Vou ver se tem alguma palestra do Chico, do Divaldo Pereira Franco, ou de algum outro autor eminente, para que nos relata alguma coisa sobre o trabalho do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. O fundo musical está pedindo bateria aqui, um minutinho. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a toda a espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara, pela misericórdia de Deus. Eu abri o Evangelho aqui no capítulo 16, item 6, parábola dos talentos. A parábola dos talentos, eu vou ver se eu faço uma leitura parcial. Eu quero fazer uma transmissão hoje bem curta e recomendo, né, que todos façam a leitura diária, né, de um capítulo, parte de um capítulo, né. Geralmente os capítulos são divididos em vários tópicos, né? Então a parábola dos talentos nos diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Distribuiu os seus talentos segundo a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5, ao segundo deu 2 e ao terceiro somente 1. E depois partiu. Aquele que recebeu 5 talentos negociou com o dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2 também negociou e ganhou mais 2 talentos. Porém, o servidor
que recebeu apenas um talento, cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro do seu amo. Depois de muito tempo, o senhor retornou da viagem e chamou seus servidores para que lhe prestassem contas. Aquele que recebeu 5 talentos apresentou-se e disse: Senhor, recebi 5 talentos e trago, além desses, outros 5 que ganhei. E o amo lhe disse: Bom e fiel servidor, porque você foi fiel com pouca coisa, vou dar-lhe muito mais. Venha e compartilhe da minha alegria. Aquele que recebeu 2 talentos também se apresentou e disse: Senhor, recebi 2 talentos e trago, além desses, outros 2 que ganhei. E o amo lhe disse: Bom e fiel servidor, porque você foi fiel com pouca coisa, vou dar-lhe muito mais. Venha e compartilhe também da minha alegria. Aquele que tinha recebido apenas um talento apresentou-se em seguida e disse: Senhor, sei o quanto é exigente e que colhe onde não semeou. Por isso, com medo, escondi o talento na terra. Devolvo agora o que lhe pertence. Porém, o amo lhe disse: servidor mau e preguiçoso, se você sabia que eu era exigente, deveria ter colocado meu dinheiro no banco, para que após o meu retorno eu pudesse retirar com juros o que me pertencia. Tirem dele o talento e deem ao servidor que possui 10 talentos, porque é preciso dar a todos os que têm, e eles ficarão na abundância. Mas aquele que nada tem deve tirar até mesmo o que ele parece ter. Joguem, portanto, esse servidor inútil nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Esta parábola, naturalmente, é uma parábola, né? Ela, logo no início, né, está dito aqui que o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Então é assim, Deus age desta maneira. Ele nos dá a oportunidade de nós administrarmos nossos bens. Mas quando nós negligenciamos de alguma maneira, muitas vezes nós perdemos esses bens. Isso não quer dizer que nós estejamos cometendo as nossas falhas, até porque hoje os negócios, de um modo geral, sofrem N interferências. Muitas vezes não depende da boa gestão. Embora os projetos das atividades econômicas, principalmente nos últimos tempos, têm sofrido grandes mudanças, grandes interferências que impedem muitas vezes das empresas prosseguirem. Muitos de nós já passamos por esses problemas, Mas é preciso sempre levar em conta que nem sempre o nosso patrimônio é representado pelos bens materiais. Nós temos a oportunidade de capitalizar bens morais, bens como tecnologias, como aprendizado, para fortalecer o nosso ser, a nossa capacidade de propiciar novas oportunidades dentro dos propósitos
aquilo que nós nos dispusemos a trabalhar em favor do progresso material, da melhora nas tecnologias, né? Eu estou falando isso por conta do meu aprendizado, né? Então nunca a experiência nunca desperdiçada, nunca deve ser desperdiçada, né? Então, não vou entrar aqui em particularidades pessoais, né? Mas vamos aproveitar para aprender, né, com os nossos desafios. Muito bem. Então, prezados irmãos, vamos pedir a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, que abençoe a todos nós. Aqueles irmãos e irmãs que tiveram seus trabalhos, seus negócios interrompidos por conta das interferências nos acontecimentos que surpreenderam a todos nós. Aqueles que tiveram por outras razões que abandonar o seu negócio, que perderam seus patrimônios materiais, mas que possam capitalizar para si e para a continuidade da vida o potencial do aprendizado em favor do progresso material, principalmente exemplificando com o patrimônio moral que deve nortear todas as nossas ações, no trabalho, na família, na sociedade, né? A fim de que possamos nos manter em equilíbrio, com fé, esperança, confiança de que amanhã será um dia melhor e que poderemos caminhar em busca do progresso material e do progresso espiritual, moral, enfim. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos. E pronunciaremos nesse momento a oração dominical, que é um Pai Nosso amplificado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras. Orgulhoso, aquele que vos não glorifica. É ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade, instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos Espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra, e todos possam reconhecer a vós, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vos enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor. E nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo
e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos no caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, traz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Permita-nos, Senhor, mais uma vez, que as vossas bênçãos, solicitar que as vossas bênçãos nos envolvam a todos que vierem nos acompanhar, que estejam nos acompanhando, que vierem a assistir essa nossa transmissão, para que todos vós recebam as bênçãos da saúde, as bênçãos da fé, da esperança, da fraternidade, da caridade, com humildade e amor em favor de nós mesmos, dos nossos familiares e de todos aqueles que se relacionam conosco, quer seja por bons sentimentos, em especial para aqueles que se relacionam conosco com maus sentimentos, com más vibrações, a fim de que sejam abençoados e iluminados, a fim de que possam nos ver com melhores olhos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Uma ótima semana para todos. Graças a Deus. Fiquem na paz.